Pronto. Boa tarde, gente. Rapaz. Fala, oi. Cadê o João? Ah, tá aí. Hoje é domingo, né? Dia de ficar com a família, gravar do jeito que dá pra gravar, com todo mundo aqui. E hoje é dia 6 do 4, né, de abril de 2025. Então eu vou ficar distraindo o João enquanto a Lígia e a Joana tocam aqui. 1 Reis, a leitura, capítulo 15. Né? Ela vai distrair ele com você, que senão também eu distraio, daí eu não consigo ler. Vai lá. Então. Depois eles voltam no final, gente. Isso. Vamos lá. Então, Pega ele aqui, Joana. o livro... Não, é pra vocês três, entendeu? Ah, nossa. Isso. Ela não dá conta dele sozinho, não. Eu não entendi o que você falou. Ai. Tem que, na verdade, ter um esquadrão inteiro só para lidar com o João, de tão vivo, né, que ele é. Bom, leitura de 1 Reis, capítulo 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou o seu reinado em Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe de Abias se chamava Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai cometeu, e seu coração não era perfeito para com o Senhor, como era perfeito o coração do rei Davi, seu antecessor. Mas, por amor a Davi, o Senhor, o seu Deus, levantou o seu filho como seu sucessor e fortaleceu Jerusalém. Porque Davi havia feito o que o Senhor aprova e havia obedecido aos mandamentos do Senhor durante toda a sua vida, exceto no caso de Urias, o heteu. Durante toda a vida de Abias, sempre houve guerra entre Roboão e Jeroboão. Os demais acontecimentos da história de Abias estão registrados no livro da história dos reis de Judá. E também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Quando ele morreu, foi sepultado em Jerusalém e seu filho Asa reinou em seu lugar. Asa se tornou rei de Judá, em Jerusalém, no 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa agradou ao Senhor, conforme o rei Davi, seu pai. Ele mandou matar os prostitutos cultuais e retirou todas as imagens que seu pai havia feito. Tirou do trono sua avó Maaca, que era a rainha-mãe, porque ela tinha feito um poste sagrado repugnante. Ele derrubou o poste sagrado e o queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras dos montes não tenham sido retirados, o coração de Asa foi dedicado ao Senhor todos os dias. Ele trouxe de volta para a casa do Senhor as coisas consagradas por ele e pelo seu pai, os vasos de prata e de ouro. Sempre houve guerra entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e construiu a cidade fortaleza de Ramá, esperando assim cortar todo o comércio com Jerusalém. Então Asa pegou toda a prata e todo o ouro deixados no tesouro do templo do Senhor e todos os tesouros do palácio e confiou tudo aos seus oficiais para levarem para Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Esrom, rei da Síria, que governava em Damasco, com essa mensagem: sejamos aliados assim como nossos pais foram aliados. Estou lhe mandando um presente de ouro e de prata. Agora rompe o seu acordo com Baasa, rei de Israel, de maneira que ele se retire do meu país. Ben-Hadad concordou com a proposta do rei Asa e mandou seus exércitos contra algumas das cidades de Israel. Ele destruiu Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca, toda a região de Quinerete e toda a terra de Naftali. Quando Baasa teve notícia do ataque, parou a construção da cidade de Ramá e voltou para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá,
pedindo que todos os homens fortes, sem exceção, ajudassem a demolir a cidade de Ramá e levassem embora as pedras e as madeiras que Baasa havia usado. O rei Asa usou esses materiais para construir a cidade de Geba, em Benjamim, e a cidade de Mispá. Os demais acontecimentos da história da vida de Asa, suas conquistas e todos os seus atos, bem como as cidades que ele construiu, encontram-se registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Asa ficou velho, ele sofreu de uma doença nos pés e, quando morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, seu predecessor. Então, seu filho Josafá se tornou o novo rei de Judá. Enquanto isso, Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel. Ele reinou 2 anos, tendo começado no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Porém, ele fez o que era mau aos olhos de Deus, andando nos caminhos do seu pai, e levou todo Israel a pecar. Então Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o assassinou, enquanto estava com o exército israelita cercando a cidade dos filisteus de Gibeton. Baasa matou Nadab e tomou o lugar dele como rei de Israel em Tirza, durante o 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Logo em seguida, Baasa matou todos os filhos do rei Jeroboão, de maneira que não sobrou ninguém da família real, exatamente como o Senhor havia predito por meio do seu servo Aías, o profeta de Siló. Isso se deu porque Jeroboão tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel, pecando e levando todo o povo de Israel a pecar. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Houve guerra contínua entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, filho de Aías, reinou durante 24 anos, a partir do 3º ano do reinado de Asa em Judá. Baasa fez o que era mau aos olhos do Senhor e seguiu os maus caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado o povo de Israel a cometer. Família, acabou aqui. Bom, esse capítulo lhe dá o tom para a gente entender que após a separação do reino, né, com o término do reinado de Salomão, a família, né, descendente de Davi ficou lá com as 2 tribos, né, tanto de Judá quanto de Benjamim, por conta da promessa que o Senhor fez a Davi de manter sempre alguém da família dele no reino, né, e isso eternamente, porque Jesus veio dessa descendência e é o rei dos reis para sempre. E não que todos dessa linhagem tenham sido tão bons quanto Davi foi, né? Claro, Jesus é a perfeição, é o nosso Deus, nosso Salvador, tá? Mas falando dos humanos, né? Nem todos foram tão bons quanto Davi, né? Porque aqui mesmo fala que Davi havia feito o que o Senhor aprova e havia obedecido aos mandamentos do Senhor durante toda a sua vida, exceto no caso de Urias. E que mesmo no caso de Urias, ele soube se arrepender de forma imediata, de forma genuína, né? Pedir perdão a Deus e não ter medo de perder o reino dele, mas de realmente ter desespero, né? Isso a gente percebe nos Salmos, por perder a presença do Senhor, por ter pecado, né? Ocorre que mesmo esses reis não sendo tão bons quanto Davi foi, eles tinham um problema de constância. Começavam o reinado fazendo muitas coisas boas, né, tipo destruindo a idolatria, mas não davam continuidade, não iam até o fim disso, sabe? Acabando com tudo. Sempre deixavam uma coisa por fazer, né? Isso é uma característica que a gente vai notar. Por outro lado, em Israel, né, onde não tinha essa promessa de Deus, era constante as histórias de traição. E cada rei que assumia com a sua família tinha muito medo, né, de
morrer a qualquer momento, né? Ele e a família dele, porque alguém estava ali sempre de boicote, né? Como bem aconteceu aqui nesse caso. E fora todo o conflito com outros povos, também foi constante a briga, né? A guerras entre uma parte do reino e outra, né? Essa guerra entre irmãos. Então, Jeroboão brigando com Roboão e assim por diante, tá? Posso finalizar, Ralph? Ele engatou uma conversa com a Joana e com o João ali, que tá bom. Eu vou então continuar aqui os comentários sobre o capítulo, que tem a ver com o estudo que a gente sempre faz, né? Antes de fazer a leitura em si. Outra coisa que me chamou bastante a atenção aqui, né? Foi que eu não sabia, mas essa primeira geração, depois que trata aqui nesse capítulo, que é do rei Asa, né, veio de Absalão, né, veio da descendência dele, né. Aqui também, só um minutinho. Pronto, deu para retomar da onde parou. Não, então eu já tinha feito a leitura, né? Expliquei um pouquinho de acordo com o estudo que a gente fez antes de ler. Uhum. E agora é mais pra gente finalizar em família também. Nossa, finalizar em família. Calma, João. Se ajeita aqui. Olha lá você. Olha lá, João. Olha lá, João. Aqui, João. Tá feito. Opa! Fala oi. Fala bom domingo. Fala tchau, gente. Que Deus abençoe. Né? Quer fechar com alguma coisa? Ai, gente, com eles fica difícil até de raciocinar, né? Então eu peço que o Espírito Santo, que é o verdadeiro convencedor de tudo, que ele age na vida de todos e na nossa também. Olha o que ele faz, comendo minha cabeça. Amém. Pode fechar? Tchau. Tchau.